vamos lá. A gente vai começar o quinto Perek, Memzai na Mudara. A gente falou ontem que ele já pegou, o Cohen já pegou a pá com carvão para levar o incenso para dentro do código da China. Agora ele vai pegar, ele deixou a pá do lado do Cohen que ficava meio mareço, do lado do Cohen que ficava misturando o sangue do boi e tal, lá do sangue do boi é... ficava misturando o sangue lá do Corban. E agora ele veio pegar o incenso. Então começa a Mishnah e fala o seguinte: Hotziu lo et hakaf ve'et hamartah. Tiraram para ele a pá, desculpa, a colher e uma pá. Aqui não é a pá do carvão, agora vai até perguntar que pá, como assim ele deixou a pá lá? É a pá que trouxeram com o incenso. Trouxeram a pá com o incenso e uma colher vazia. O que ele fazia? Ele pegava melor hofnav com a mão dele de incenso da pá e colocava dentro da colher. Essa colher com mais a pá com o carvão, tá vendo que tinha o braço grande que ele ajudava aqui com o braço, não sei o que, para segurar, que tinha um cabo grande. Esses dois ele levava lá para dentro do Kodesh Kodashim. E aí lá dentro do Kodesh Kodashim ele colocava, isso aqui é no segundo Beit HaMikdash que não tinha Aron, tá vendo? Depois ele vai ver isso aqui, em frente do Aron. Tá? Aqui ele colocava a pá com o carvão, segurava aqui isso tudo ele treinava antes para fazer, para não perder na hora. Segurava a colher aqui com o sovaco aqui e jogava o incenso de novo na mão dele para ficar menor hofnav, e da mão dele ele jogava o incenso no carvão e aí saía a fumaça do incenso para todo o código da China, saía para o código, etc. Essa colher menor estava apoiada no chão. Por que a grande não podia ficar? Tinha que ficar segurando. Essa menor está apoiada aqui. Aqui? Isso é depois que ele tirou o Ktor, depois que ele tirou o incenso de novo. E aí ele apoiava, não sei como, a gente vai ver isso aqui mais pra frente. Entendeu? Depois que ele já tirou o incenso de novo dentro dela. Agora, essa aqui também estava no chão esperando ele, né? Do lado daquele coelho que estava misturando sangue. Porque aqui ele pegou, na hora que ele foi pegar o incenso, isso aqui ele tinha deixado lá. Cadê? Eu estou perguntando isso porque ele precisava botar debaixo do braço, entendeu? Por quê? Ele podia botar no chão a outra. E essa, qual momento esse? Você falou que ele deixava uma debaixo do sovaco para não cair. Não, essa aqui. Enquanto estava com o incenso, porque ele tinha que colocar o incenso de volta nas duas mãos. Como é que ele fazia isso? Ah, tá. Não tinha mais ninguém lá com ele para colocar. Então ele fazia de um jeito que colocava sozinho. Entendi, pensei que Devia ter uma técnica lá que o cara aprendia a passar de uma mão para outra. Assim. Isso ele treinava lá antes de... Só o cara da panqueca. O cara treina na panqueca. Exato. Então vamos lá. Hotziu lo et hakaf ve'et hamartah ve'chafan melach hofnav. Ele pegava dessa pá, melach hofnav, a quantidade da sua mão colocava dentro da colher, vendar letoch hakav. Agadol לפי גודלו, הקטן לפי קטנו, וכך היה מידתה. Quem tinha a mão maior era mais incenso, quem tinha a mão menor menos incenso, essa era a medida. A medida era as duas mãos do Cohen. Então nem sempre conforme o Cohen tinha a mesma medida. Exatamente, depende do Cohen. O fato de ter mais ou menos que significava, sei lá, mais brachá, menos brachá, mais não se iniciava não. No princípio nada. Tem ver que tinha um Cohen tão grande aí que colocou alguma coisa parecida com 5 litros no... Então, o fato de ser muito não significa nada. Parece que não, essa é a medida, essa é a medida. Não tem diferença nenhuma. Vamos ver, o camarada vai explicar melhor. Natália da Martá, Beminov e da Capa Pismoló. Ele pegava o Martá, quer dizer, a pá que estava com o carvão na direita e a colher que estava com o incenso na esquerda. Martá que a gente está falando aqui está na lei
Natália da Martava, ela Rosh Mizbeach Vechotev Yored, a gente já falou sobre uma pá, que é a pá do carvão que ele pegou lá no Mizbeach, depois devolveu e deixou ali do lado do Cohen que está em Marees. Então o que agora você está trazendo a pá de novo? Agora a Martava de Halim, a Martava de Torre. Não, lá é a pá do carvão. E aqui é a pá que trouxeram com incenso. Detalhe o tio local ferecan milishkat lekelim. O Martag do Shashar Torre de milishkat betavtinas. Porque traziam para ele a colher vazia, de onde ele guardava os utensílios militares. Traziam uma pá cheia de incenso do lishkat betavtinas, que é de onde faziam o incenso. Depois ele pegou lá duas mãos assim de incenso. Se ele tinha a mão maior, ficava mais, o Catan era menor, e assim era a medida dele. Fala agora, Kaf, Yom Kippurim Lamali. Para que tinha essa colher Yom Kippurim? Para que tinha essa colher que levava o incenso em Yom Kippur? Pelas psukim, não está falando nada de colher de incenso. Ele fala, Velakach, Melachofnav, que faz. Desliga lá. Desliga aquele ali. Dá para deixar isso. Está escrito lá no Pasuk, Melachofnav, Torah de Samim da cá. Vevim Betra Parocha. Você pega um punhado de incenso e traz para dentro da cortina, que é de Kodesh Kodashim, Rahman, se deixa na Torá. Então, para agora, como é que ele ia trazer? Não dá para trazer sem colher. Nael, Veader, Nael, como é que você vai falar? Você leva lá a pá que está com carvão, sai e depois entra com incenso, mas está escrito para ir uma vez só. A Vahada, Rahman, está vendo? Está falando uma vez só para você na Kodesh Kodashim. Rosh tem a volta, não duas vezes. Nish eleitor de Chovnav e Nacht Lemachta lá, veleu que mata errado, como é que você vai falar? Você falou que é para trazer como? Vai trazer se você tiver com incenso assim na mão, como é que você vai segurar a pá com carvão? Está com as duas mãos ocupadas, então como é que você vai fazer? Fala, Gamara, Nishkelebeshune Benach Lemartá. Você vai falar o que? Para trazer a pá no dente? Acha que deveria começar a dar mesmo assim, Ken? Deveria começar a a gente não faz isso nem na frente de um rei de carne e osso, segurar as coisas no dente. Você vai entrar lá no Kodesh Kodashim, segurando com o incenso na mão e o incenso e o carvão, a pá de carvão no dente. Não é cavado. Então, já que uma vez que não tem como, você tem que segurar em alguma coisa, então, já que não pode, o que eles fizeram? Eles falaram, olha só, onde é que tem incenso de novo na Torá? Tem incenso, por exemplo, quando eles inauguraram o Mishkan, quando os Nessim trouxeram os korbanot deles, tinha escrito lá, Kafachad Melek Toret, tinha um kaf, tinha uma colher cheia de incenso. Então vamos usar agora também uma colher cheia de incenso. Natália da Martaba, a gente pegava a pá que estava com carvão na direita e a colher que estava com incenso na esquerda. Fala Gumará. E a Tziva Beara Vegiura Bishmeshmaia. Que isso? Peraí, você está pegando alguém que mora aqui há muito tempo e pegando alguém que chegou agora e vai estar melhor do que alguém que mora há muito tempo. Quer dizer, toda a vodá, todo o trabalho é sobre o incenso. O principal é o incenso. Você pega o incenso, coloca na mão esquerda e outro na mão direita. Peraí, mas uma tinha mais que a outra, e a direita geralmente mais forte. Então por isso eu botava na direita para ficar mais fácil para o carregador carregar. Vai, mesmo se as duas são iguais, mesmo se as duas têm o mesmo volume, o do carvão pesa mais. O que mais é da Rabbi Ben Gimchit, até como Rabbi Ben Gimchit, que tinha uma mão enorme, a gente vai ver aqui na Gemara. Mesmo assim, ele levava o carvão na direita, porque o carvão pesa mais. Zohamava de auxiliar demais. Essa aqui dá quente, essa aqui dá fria, então a quente é mais difícil de carregar. Tem que ter mais cuidado. Amrou lá para Rabbi Ben Gimchit, falaram sobre Rabbi Ben Gimchit, שהיה חופן 4 קבין במלוא חופניו. Que ele colocava 4 cabines de Ktoret
num punhado dele. E quantos cabim tinham de carvão? Que a gente viu? Tocou no Ramim 3. Então, tinha mais, ele conseguia colocar mais história do que carvão. Mesmo assim, ele levava o carvão na direita. Veomer Kolanashim Zardu, Vezera de Mi, Alalagag. Todas as mulheres fizeram esse tipo de mingau que elas faziam para elas, mas da minha mãe fez muito melhor. Por isso que ele ficou grande. Assim ele falava, por isso que ele ficou grande dessa maneira. Mais a ver. E cadê Abra? Tem gente que fala Bearsan, que esse Zera é de um tipo de mingau. É Daisa, tem até. Vendem da materna também. Mas diz é o Daisa. Para ficar grande. Khideraba Barenatan, de Amaraba Barenatan Amara Bechil, Arsan Yafela Cholem. Aqui parece que é alguma coisa que as grávidas bebiam, comiam. Então isso aqui é bom para o colher e tal, isso aqui. Vem cadê Amrei? Beshikvat Zered. A gente fala que Zered, que ele está falando, é sobre o sêmen que dele ele foi criado, que fez ele ficar grande dessa maneira, que Drebebal, comprou Drebebal, Drebebal, Ramei, que Rabal trouxe os dois psukim. Está escrito lá, quando está escrito em Shmuel, o que David cantou, está escrito que Vatezareni Chail Melchamá. Está escrito que você como David estivesse falando para Kadosh Baruch Hu, você me amarrou para fazer guerras. E Vatezreni está escrito sem Aleph. E depois, quando está escrito no Teilim, Vatezreni Chail Melchamá, com Aleph. Eu falo agora o seguinte: Amar David lifnei Kadosh Baruch Hu Rebbeinu Shalom Zeritani Vezerazdani. Você Zeritani de Zeret, quer dizer, de Zeritani de você me criou, do sêmen que você me criou, daquilo que você me criou, Zerazdani, você já me colocou para, você já me colocou para, já me criou para, claro, para eu fazer o que eu tinha que fazer, então, sério. Então, Zeret tem que explica de um jeito e outro explica do outro. Abrou lá para para Machat, falando sobre o que uma vez ele se perde Varim Maravim Bechad Bashuk, que no meio do trabalho dele do Yom Kippur, ele saiu para falar com um Aravi errado, com um Aravi que estava lá na feira. Eles falam aqui falam de Mefarshim que era um rei, não sei o que ele teve que sair. Venitzat Sinora Mipiva Begadav, mas parece que não foi uma coisa tão boa que ele fez no meio do trabalho de Yom Kippur. Porque aconteceu? No final, uma saliva desse Aravi caiu na roupa dele. E aí ele já estava passando para trabalhar. Então não foi bom, o que acabou acontecendo isso? Ele não pôde mais continuar o trabalho. Yeshevava, o irmão dele, entrou no Benemigdash, Veshimesh Tartav, e foi Kohen Gadol no lugar dele, Veratá, Iman, Shtei Kohanim Gedolim Echad. E a mãe dele viu dois filhos dela serem Kohen Gadol no Yom Kippur em um dia. Foi bom. Veshum Amro Alav Rebbe Ishmael Ben Kichit, outra vez falaram sobre ele, Pamachad Yatzah, outra vez do Benemigdash de Yom Kippur, Vesiperi Madonna Echad Bashuk, também saiu no meio do trabalho. Venitzat Zora Mipiv, a mesma coisa aconteceu com a saliva desse cara na roupa dele, não pôde mais trabalhar. Venichnas Yosef, outro irmão dele, Veshinev Startav, e trabalhou no lugar dele. Veratá Iman Shtei Kodim Gedolim Echad, e a mãe dele viu outros dois Kodim Gedolim, filhos dela, trabalhando no mesmo dia. Tá na Rabanan, falou: Abraita Shivá Banim Ayu lá em Kimchit. Kimchit tinha 7 filhos, Vekulat Shivchu Bekohen Gadol. E ela viu todo mundo trabalhar de Kohen Gadol, e não que um morreu atrás do outro. Porque a Gemara aqui daqui a pouco vai falar que isso aqui foi um sahar, foi uma recompensa. Então se foi sahar, é porque não é que ela viu todos os filhos morrerem sem Kohen Gadol. Não, eles morreram? Não morreram. Tinha o filho dela que era Kohen Gadol. E ele ficou algumas vezes passur para trabalhar. Como esses exemplos que eu trouxe em cima. E os outros filhos dela, ela viu todos os outros filhos dela trabalhando também de Kohen Gadol. E não que todo mundo morreu, ela foi vendo todo mundo morrendo. Não é isso. Abru lá, Hamim, falaram a Hamim para ela: Ma'asita Zachit Lekach. O que você fez para ter um mérito de ver isso? Amralem falou para eles: Minha mãe Lorau Korot Beitik Leiseari. As paredes da minha casa nunca viram o meu cabelo. Amru lá, falaram para ele: Arbe Asuken Veloilu. Muitas mulheres fizeram assim também, se preocuparam com isso dessa forma e não conseguiram isso que você conseguiu. Tanrabanan, Bekumtso, a gente viu que o Kohen ele trazia, no caso do Ktoret era Chofnav. Chofnav é quando você fazia com as duas mãos. Meló Chofnav.
Agora, no caso de Minchá, era um kometz, era um punhado do Kohen. Como é que funcionava o punhado do Kohen? Sholo yase midala kometz. Fala Gumará, fala Braita, não tinha uma medida o kometz. Era o punhado de cada Kohen. E vai ler o pão da Gumará, mas o yase midala chafinav, será que pode fazer uma medida também para o chafiná, para o meló chofnav, que era o punhado com as duas mãos assim da incenso? Fala Gumará, rata mudich libe como só. Lá está escrito no seu punhado, o punhado de cada Kohen. Aqui não está escrito Chofnav na mão dele. Está escrito o quê? Está escrito lá do Chofno. O melhor Chofnav que Dora de Samim da cá. Fala agora, talvez. Ló, quer dizer, então, talvez a gente sim pode fazer uma medida certa, ao invés de cada um pegar o seu. O Dirma Yalef meló como só. Talvez que a gente aprende meló do como só, já que o punhado é de cada Kohen. Então também as duas mãos assim de incenso também de cada Kohen. Fala, Moratas para ver que a Hamidatá está na Mishnah. E essa era a medida. O grande pelo grande, o pequeno pelo pequeno. Mas lá, ou seja, talvez você pode fazer uma medida universal, vamos dizer assim. Fala agora, não. Achikamar, Roser Vechofna Lifnim. Sabe por que não? Porque, de novo, a gente viu aqui, a gente se antecipou um pouco, viu na continuação que o quê? Que ele, depois ele voltava e colocava na mão dele lá dentro de novo. Imagina se essa medida aqui tem mais que na mão dele. Vai cair. E se tem muito menos? Não é cavalo você ficar botando a mão vazia depois de incenso em cima do carvão. Então, já que ele voltava e enchia de novo, tem que estar cheio, então tem que ser a medida de cada um. Então, a gente depende aqui o quê? Que ele, primeiro ele mede, coloca na colher, carrega as duas, depois ele coloca de novo na mão dele. Dilma, sheim irasara sod me dá o ser. E na misholó, echaser velo sholó yatir. Mas se ele quis fazer alguma medida, ele pode fazer, mas não pode sobrar, nem faltar, nem sobrar. Então não dá para fazer medida, porque cada um vai ter uma medida diferente de cada coisa. Então, Rabanan melhor como só é Chol Mevoratz, também o mar vai como só. Esse Kometz, agora está falando do melhor Chofnav, que é o Yom Kippur. Agora estamos falando do Kometz Minchá, que ele pegava da farinha um punhado. Isso aqui, será que ele pode ser Mevoratz, quer dizer que ele pega tanto que sai que chega a sair do dedo dele sobrando? Também o mar como só não, tem que ser o punhado dele. E be como só yachola filho berachet brotav, será que pode ser só no começo dos dedos e não sendo um punhado todo? Também o mar como só tem que ser cheio o começo dele e o punhado dele cheio. Que de campo seguinte, assim como pegam um punhado, os homens pegam um punhado, por exemplo, para vender, pegavam um punhado no chuca, etc. Tem que ser esse mesmo punhado. Aí quem sabe como é que é? Rufei shalosh ajudava no pizzat edó, vekometz, bemachavat, bemarcheshet. Ele fazia o seguinte, ele pegava um punhado com esses 3 dedos. Depois ele pegava vegudaló milemala, mochek, ele tirava o que sobrava. Porque se ficasse para fora aqui, a farinha ele pegava e fazia assim. E que ficasse para fora aqui, ele fazia assim. Machavat e marcheshet é o seguinte, existia a farinha também que era assada. Existia a farinha que era junto com azeite, aquela, por exemplo, do Kohen Gadol, que trazia todo dia. Então, isso aqui, quando ele pegava assim nesses 3 dedos, a farinha não caía, sobrava um pouco duro para cada que ele fazia. Ele ficou esses 2, ele fazia assim e limpava o que estava sobrando para só levar o punhado mesmo. Zoya avodá kashash b'mikdash. Esse era o trabalho mais difícil do b'mikdash. Zoya avodá vetuló, que esse é o trabalho mais difícil, não tinha outra. Veio que a melicá, tinha melicá, que era como eles cortavam o hatata off, o hatata que vem de ave, que eles cortavam, que eles faziam esquentar com a unha, esse também era muito difícil. Veio que rafinar, não só isso, tinha também rafinado Ktoret, esse que a gente acabou de falar, no rafinado do incenso que ele levava, que também era muito difícil, tinha que depois segurar aqui, botar de volta na mão. Ela zói meia vodata cachorro de Migdash. Isso aqui é uma dos trabalhos difíceis que tinha no meio do Migdash. Amar Rabi Yochanan falou Rabi Yochanan, Bai Rabi Yoshua ben Uzá ben Abinaim, Shermeló como Somal, fala Gumará. Perguntou Rabi Yochanan, você pegou o punhado e ficou farinha aqui, entre os dedos. Essa farinha pertence ao punhado, e você pode levar para o Mizbeach,
Essa farinha é igual essa farinha que está aqui para fora que você tem que tirar, porque é uma farinha que sobra, que não tem que queimar no esberro. Amar Papa de Gavai, Lotibai Lach Nevadai, Kometsu. Essa que está, quando você abre, está entre o dedo, mas dá para ver pela parte de dentro da mão, é lógico que é Kometsu. Agora, Devarai, essa que dá para ver quando você está com a mão fechada lá de fora, é lógico, Lotibai Devadai Shiraim, é lógico que é sobra, que não é para levar para cima do esberro. Que te vai lá, a pergunta é depende de aquela que está exatamente entre os dedos, que você não vê nem quando a mão está aberta, nem pelo lado de dentro da mão, nem pelo lado de fora. Mai, o que é isso? Isso é como, isso é Shiraim. Amar Rabi Yochanan, Hadar Pshatar Yoshua ben Uzá, Ben Abenaim Safek Nino. Assim falou Yoshua ben Uzá, que é dúvida, não sabe, como é que você faz. Amar Rabi Chanina falou Rabi Chanina, Maktir Kometz Lechudei, primeiro você joga o Kometz, e depois você joga o que estava entre os dedos. Dei amar de Benemedaim Bereisha, Dilma Shiraim Nino, se você falar que você joga isso junto com Kometz, talvez isso aqui é sobra, e você está jogando que não deve junto com Kometz, tem mais do que o Kometz. Havaleu Shiraim, você está jogando o que sobrou, junto com o seu Kometz, junto com o seu punhado, você está jogando mais do que deveria. Ve'amar Shiraim, Shechasru Benek Mitzalha Aktarain, Maktarin Alein, é da Kometz. Porque se você jogou junto o Shiraim, então você nem o que você jogou no punhado não valeu, você invalidou a sua minchá. Então o que você fazia? Primeiro você jogava o punhado, deixava assim o que estava na mão, dentro dos dedos fechado, depois jogava entre os dedos. Porque se foi depois, se era Shiraim, se era parte do Kometz, você também jogou. Yach Palagmana Ashtanami Ikri Kan Kol Shemimenu Laishim Areiu Beval Ktaktiri. Palagmana, se for assim, você vai jogar depois, você também tem outra proibição de você jogar isso depois, mesmo depois que você jogou, porque tudo que aquilo é todo o korban, tanto se foi korban, ou se foi minchá, se foi farinha, você já fez a ktará nele, que você já levou ele para o misber, o que tinha que levar. O resto, você não pode mais levar. Então, se você já jogou, como é que você joga o resto? Você joga isso para quem falou que, olha, se isso aqui não for parte do Kometz, que seja um pouco de lenha agora, por exemplo. Agora vai ajudar na lenha. Que Rabi Eliezer de Tânia, Rabi Eliezer Omer Elech Nichoach e Atamalé, fala Atamalé Leshumetzim. Não pode ser Elech Nichoach, porque isso aqui não é mais korban. Mas você bota lá como se fosse parte de lenha. Ani Khalera Beleza, tá bom para Beleza, Rabanan, Michael, Rabanan, que não falaram nada disso, que o Kometz, que a farinha pode ser lenha, como é que você vai responder? Amaravmari de Kam Seshmene. E fala Gumará, isso aqui é o quê? Então os Kohanim, eles têm que o quê? Já que os dedos deles eram gordos, assim ele fala. Então eles não tinham muito espaço entre os dedos dele. Então fala, de acordo com o Rav Mari, esse problema não era tão comum de acontecer. Então já que uma vez, agora que a gente ouviu isso, vamos falar que para Rabi Eliezer também, a princípio, eles não tinham tanto esse problema, não era tão comum. Mas se tivesse problema, então Rabi Eliezer falava para jogar depois. בין הביניים פשט ומחץ בזה לחישב וחפנה חברו סימן, זה tudo סימן, são ראשי תיבות que a gente vai ver agora. Vai Rav Papa perguntou Rav Papa, בין הביניים של מלוך אופניו מהו? Qual o din dessa parte do ktoret, do incenso, que ficou entre os dedos do Kohen Gadol, quando ele pegou o Meloch Ovnav Yom Kippur? Que ficou incenso entre os dedos dele. Faz parte do Meloch Ovnav ou faz parte do que sobrou? Mai Kami Bailei, fala Gmará. Igamar Meló Hatan. Você aprende de Meló de lá. Hainuach. Fala Gmará, tá bom, essa é a pergunta. Lá a gente teve essa pergunta também do punhado, agora a gente tem a pergunta. Rav Papa Achi Bailei. Rav Papa ele fala a seguinte pergunta: Meloch Ovnav Vevi Beinan Veaika Odilma Velakach Vevi Beinan Vealeika. Fala Gmará, será que está escrito Meloch Ovnav Vevi, que você tem que trazer o Meloch Ovnav cheio, Beinan, e você precisa trazer também o Ktoret que está entre os dedos, Veaika. E aí tem que trazer até o que está entre os dedos dele, porque é cheio.
Ou talvez velakar vevi, que você tem que trazer só o ktoret que você tinha que trazer do que está nas suas duas mãos, do que está entre os dedos não, vealeika. A Gemara teiko, a Gemara ficou no teiko. A Maravaba, a Pshita ali falou para Baba, Pshita ali meló kumtso, que dekamtse inche. Tá bom, meló kumtso, o punhado, como é que você explica? Como as pessoas fazem o punhado, vou te vender um punhado disso, um punhado disso, as pessoas sabiam que era com esses 3 dedos, eles limpavam o que sobrava. Tá bom, então a gente explicou que o punhado aqui e ali. Baeravá, perguntaram para Kamatsu Berachet, perguntavam mal. Se a pessoa pegou o punhado só na ponta dos dedos, Koldin, Milemata Lemala, mal, Minatzadin mal, e se ele fez Milemata Lemala, se ele botou a mão, ao invés de fazer assim, ele botou a mão assim ao contrário. Ou se ele fez assim de lado. Qual o din? Será que isso aqui valeu que decava de ser inche ou não? Fala, Gamara, teiko. Não dá para saber se isso também é considerado o punhado de como as pessoas faziam ou não. Amara papa ora papa. Pshita li melochofnav que dechamte inche. Melochofnav que a gente fala para fazer assim com ktoret, com incenso, é como as pessoas também mediam uma mão cheia de não sei o quê. Baeravá perguntou a Ravá o seguinte: Rafan, Berachet, Beotav, se ele fez, ao invés de ele pegar aqui cheia, ele fez com a ponta dos dedos só. Ou, se ele fez Milemata, Lemala, ou ao invés de colocar, que o incenso que ele colocava para medir a mão dele, ele colocava. Então, ao invés de colocar, ele pegou assim de dentro. Ou que Minatzad, ou que ele fez que ele colocou o ktoret dentro de alguma forma de lado, assim, que ele colocou o ktoret na mão dele. Kodin. E mais, Rafan bazou e kervan zoet selzomal. Se ele pegou um punhado nessa mão, depois ele pegou um punhado nessa mão, depois ele juntou os dois, que pode ser que seja um pouco menos. Kodin, valeu ou não valeu? Fala, Gamara, teiko. Zaku, valeu. Olha.